Olá, tudo bem? Meu nome é Márcio Ximenes, eu sou cirurgião plástico e o tema do vídeo de hoje é sobre qual o peso adequado para você submeter a uma lipoaspiração. Aproveita, inscreve-se no canal, dá o teu like, ativa as notificações porque toda semana a gente traz vídeos bem especiais sobre cirurgias de mama, de abdômen e de lipoaspiração para você. Qual o peso adequado para você submeter a sua lipoaspiração? Bom, essa é uma pergunta extremamente frequente, porque eu recebo com muita frequência pacientes me mandando o peso, me mandando a altura, querendo saber se estão aptas a passar pela lipoaspiração. Existem dois pré-requisitos básicos para você submeter uma lipoaspiração. Vamos primeiro falar da região abdominal, porque é a região mais comum de as pacientes procurarem por uma lipoaspiração. Primeiro requisito, você não pode ter flacidez de pele, porque se você tiver flacidez de pele, a gente vai ter que avaliar outras possibilidades de tratamentos além da lipoaspiração, inclusive pensar na abdominoplastia a depender da intensidade dessa flacidez de pele. E o segundo pré-requisito básico é o tema desse vídeo. Você tem que estar com o peso adequado para a lipoaspiração. Mas como assim? Se você já vai fazer uma lipoaspiração para tirar a gordura, por que você tem que estar com o peso adequado? É simples, porque nós temos que pensar em resultado estético e nós temos que pensar no risco da tua cirurgia. Falando em resultado estético, eu tenho que te explicar que não existe retirar 100% da gordura. Se você está com peso adequado para a tua estatura, você tem uma probabilidade de resultado estético melhor e com risco menor. Se você está com peso mais elevado, é o inverso. Você vai ter um resultado estético menor e um risco maior. Vamos lá. Vamos primeiro raciocinar, lembrar de um queijo suíço. Como é que é um queijo suíço? Aquele queijo cheio de buraquinhos, cheio de furinhos. E a gordura, depois da lipoaspiração, ela vai ficar assim. Ela vai ficar com túneis por onde a nossa cânula passou e onde retirou gordura. E vai ter espaços entre esses túneis em que ainda vão ficar gordura e algumas trabéculas, material fibroso, que é natural ali que passa no meio dessa gordura. Eu não tenho uma câmera na ponta da minha cânula olhando onde é que está cada célula de gordura para que eu vá lá buscar essa célula de gordura. Então a cânula vai passar sem que eu tenha a visão direta, e aí vem da experiência do cirurgião de fazer a lipoaspiração e saber fazer da forma correta, mesmo não tendo essa câmera na ponta da cânula de lipoaspiração, mas não dá para tirar 100% dessa gordura. Então se eu não tiro 100% da gordura, quanto menos gordura você tem no momento da tua cirurgia, melhor o teu resultado. Segundo ponto, a gordura ela está dividida em duas camadas, uma camada mais superficial e uma camada mais profunda. Numa lipoaspiração tradicional, a gente faz uma lipoaspiração da gordura mais profunda. Essa gordura superficial não é boa de ser aspirada na lipoaspiração tradicional. Por quê? Primeiro porque naquela gordura superficial passam vasos sanguíneos, passam nervos logo ali abaixo da derme, que são importantes para a sensibilidade da tua pele, para a nutrição de sangue, que é o alimento da tua pele. E se eu vou lipoaspirar essa região superficial, eu posso estar ferindo esses vasos sanguíneos, ferindo esses nervos, e eu vou trazer problemas para a tua pele. Eu posso trazer uma necrose para a tua pele, por exemplo. Claro que isso é uma complicação muito indesejável. Outra coisa que pode acontecer, irregularidades de contorno. Se eu estou tirando gordura muito próximo da pele, é muito comum que fique aquelas irregularidades de contorno. Você já deve ter visto alguma paciente que fez lipoaspiração e que ficou com aquelas ondulações. Que fica estranho, né? Você olha, não gostei daquela lipoaspiração, eu não vou fazer lipoaspiração porque eu já vi que pode ficar aquelas ondulações. Então aquilo ali é a lipoaspiração superficial que gera esse risco. Então não é interessante. E aí vamos fazer aqui uma comparação. Por que eu estou falando de gordura superficial e gordura profunda, tá? Vamos dizer que isso aqui seja a minha gordura superficial e isso aqui seja a minha gordura profunda, né? Se você está vindo mais magrinha para a cirurgia, você tem só a gordura localizada, a gente tem uma espessura dessas camadas. E se você está vindo mais com peso elevado para essa cirurgia, a espessura dessa camada superficial é maior e a espessura dessa camada profunda também é maior. Então, quando eu retiro a gordura profunda por lipoaspiração da paciente que está acima do peso e da paciente que está com peso adequado, veja que ainda sobrou nessa que está acima do peso uma quantidade de gordura maior, porque a superficial eu não devo mexer. Então, isso significa que essa paciente que está acima do peso, ela também vai modelar o corpo, mas ela ainda vai sair da cirurgia com a camada de gordura maior do que aquela outra que tinha o peso mais adequado. Então, você fez uma lipoaspiração maior, porque você teve que tirar mais gordura, você aumentou o risco da cirurgia e ainda vai ter um resultado estético menor. Ou seja, não adianta, não é vantajoso. Vai ser aquela paciente que vai fazer uma cinturinha, porque você vai modelar, mas
não vai ter aquela percepção de estar magra exatamente, porque ao tocar na pele, ao pegar na pele, ao fazer aquele pinçamento da pele, ela vai sentir que ainda tem uma certa quantidade de gordura. Então, resumindo, lipoaspiração não é uma cirurgia emagrecedora. Lipoaspiração não faz você perder peso. Lipoaspiração é uma cirurgia de contorno corporal. É uma cirurgia que vai ajudar a modelar o teu corpo, a usar a estrutura corporal que você tem e retirar a gordura localizada para que a tua estrutura corporal apareça mais bela, apareça mais bonita. Então, sempre vai valer mais a pena você estar com o peso adequado, sempre será necessário para poder submeter a uma lipoaspiração, ter um resultado melhor e com um risco menor. Tá, mas eu ainda não te respondi qual é o peso adequado, né? Eu só falei das vantagens e desvantagens de você fazer a tua cirurgia estando com o peso adequado. A gente usa primariamente o cálculo do IMC, que é o índice de massa corporal. Só que esse índice de massa corporal, ele leva em consideração apenas o teu peso e a tua altura. Então é muito fácil esse resultado dar errado, esse resultado não combinar contigo. Como assim? A gente pode ter pacientes com IMC elevado, mas quando a gente olha para o paciente, a gente vê, não, peraí, esse IMC aqui está errado. Porque é um cálculo muito falho que leva em consideração apenas duas variáveis. O cálculo melhor a ser feito é o da bioimpedância, que é um exame que vai levar em consideração a tua constituição corporal. Como assim? Ele vai conseguir pegar segmentado, tronco, braços, pernas, que quantidade de gordura você tem em cada segmento desse, que quantidade de músculo você tem em cada segmento desse, o que representa do teu peso, quanto de gordura representa do teu peso em cada segmento desse, até aquela gordura ao redor dos órgãos, a gordura visceral, ele vai conseguir dar pra gente de forma estratificada. Então a gente vai eliminar essa conta errada do IMC, a gente vai ter uma conta mais precisa. Vamos citar aqui como exemplo uma paciente que pode ter o tronco estreito, a cintura fina, e tem quadril bem largo, tem bumbum grande, tem perna grossa, as costas de músculo e de gordura mesmo. Essa é uma paciente que possivelmente vai dar o IMC elevado, mas quando você olha para ela, para o abdômen dela, não. Ela é magrinha, ela tem a cintura boa e o exame de bioimpedância vai conseguir me dar essa diferença com precisão. Vai necessitar também do exame físico, né? A gente vai usar a bioimpedância como parâmetro para ajudar a gente nessa decisão, mas a gente vai usar também o exame físico para olhar, observar, juntar os dados e decidir se você está em boa condição de se submeter a essa cirurgia. E se você prestar atenção, eu falei no início do vídeo que a gente está falando sobre não fazer lipoaspiração superficial na nossa lipoaspiração tradicional. É que na nossa lipo HD, a gente vai fazer essa lipoaspiração superficial de forma proposital, em alguns locais específicos. Justamente porque a gente quer dar uma transição entre os músculos, a gente quer mostrar melhor a transição entre os músculos para dar esse ar mais atlético no resultado, e isso me exige que eu faça essa lipoaspiração superficial em alguns locais específicos. Mas quando eu faço isso de forma proposital, tudo isso é controlado e isso, obviamente, vai estar dentro da nossa estimativa de risco, de um risco controlado, então não tem problema fazer dessa forma. É ruim quando eu vou fazer de forma geral. Se eu faço uma lipoaspiração superficial de uma forma geral, em todo o teu abdômen, óbvio que isso vai trazer um resultado de ondulações que não é esteticamente agradável. E eu também falei muito sobre riscos. Então, como diminuir os riscos da lipoaspiração? Porque tem muita gente que não faz lipoaspiração simplesmente não porque não tem vontade, mas porque tem muito medo. Até ontem mesmo eu atendi pacientes que vieram para avaliar a mama, por exemplo, queriam fazer lipoaspiração também, mas, puxa vida, não vou fazer a lipoaspiração porque eu continuo com medo da lipoaspiração. Então, como reduzir esse risco? Primeiro, esse assunto que a gente conversou o vídeo inteiro, de estar com o peso adequado para a cirurgia, porque se você tem menos gordura, menos lipoaspiração. Quanto menos lipoaspiração, menos riscos. Segundo ponto, aí vem a questão do próprio cirurgião, da questão técnica, porque você já deve ter visto na internet vídeos em que se faz lipoaspiração com movimentos exagerados, com movimentos muito bruscos. Até eu, se fosse me submeter a uma lipoaspiração, também ficaria com medo de assistir a um vídeo desses antes. Mas veja bem, eu gosto muito de utilizar, e um dos motivos pelos quais eu utilizo a vibrolipoaspiração é porque a cânula de vibrolipoaspiração, ela faz um movimento de vibração na ponta dela, ela já faz esse movimento automático pelo aparelho, que, como ela já está fazendo esse movimento, isso diminui a minha necessidade de movimento de braço. Então eu não preciso de movimentos tão bruscos, eu não preciso ser tão agressivo. Então não é só para o cirurgião descansar, é porque se eu estou sendo menos agressivo, se eu não tenho essa necessidade, eu estou agredindo menos o teu tecido, você vai sentir menos dor, você vai sangrar menos, você vai ter menor possibilidade de complicações como um tromboembolismo. Então,
a gente vai diminuir os riscos da sua cirurgia por diminuir a agressão ao teu tecido. Vale muito a pena fazer com o aparelho de vibrolipoaspiração, que eu faço sempre, que eu uso sempre nas minhas lipoaspirações, justamente para diminuir o risco do teu procedimento. E esse foi o nosso vídeo de hoje. Gostou? Gostou de saber sobre essa questão do peso para a lipoaspiração? Aproveita, curte esse vídeo, aproveita para compartilhar com as amigas e seguir o canal. Lembrar que a gente está trazendo sempre assuntos importantes sobre cirurgia plástica de abdômen, de mama, de lipoaspiração. E não deixa de acompanhar porque é muito interessante. Eu fico aqui à disposição para responder as tuas perguntas. Então pode mandar aí nos comentários do vídeo que eu vou fazer questão de responder pessoalmente.